Um grande abraço a você, amigo da do Vale TV, e está entrando no ar mais um programa do Vale Notícias. E iniciamos o programa de hoje falando um problema aí crônico no bairro do Camargo, né? Que é em relação ao muro de arrimo. Algumas casas não têm aí nas encostas a construção do muro de arrimo e isso vem preocupando a muitos moradores lá do bairro. Em outra situação, até tem o muro de arrimo, porém, o muro de arrimo teria sido construído aí de uma forma precária e os moradores temem que isso venha tudo abaixo. A equipe do Vale Notícias esteve no bairro, ouviu os moradores e traz as informações para vocês a partir de agora. Os moradores do bairro Camargo, em Avaré, estão preocupados com os deslizamentos de terra em meio às casas, pois o muro de arrimo que serve para evitar erosões ainda não foi construído. A falta dos muros de arrimo aqui no bairro Camargo é um problema que já vem desde 2012, quando o barranco despencou e um homem ficou soterrado. No local, há somente a placa da obra desde 2009 e o investimento é de mais de R$600 mil. A Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação contra a Prefeitura, pedindo urgência na resolução do problema. A Justiça negou o pedido da Defensoria e o caso ainda está em andamento e sem prazo. Na época do pedido, a Prefeitura informou que precisava de verba, mas que faria obras emergenciais, o que também não ocorreu. Segundo a Prefeitura, o processo ainda está sob análise e não há prazo para que o problema seja resolvido. E a equipe do Vale Notícias vai estar acompanhando esse caso. Muito bem, esse é um problema muito grave. Esse é um problema aí que realmente está levando a vida dos moradores que estão vivendo lá, na verdade, em perigo, em extremo perigo. Esse caso vem desde 2004, já se vão 13 anos e o problema persiste. Muitas casas do bairro do Camargo foram construídas normalmente ali, só que atrás tem um barranco. O CDHU, ao invés de entregar as casas já com o muro de arrimo, não, deixou para fazer depois. E esse problema foi virando uma grande bola de neve, porque moradores começaram a aumentar as suas casas e atrás foram construídos taludes. E os taludes, na verdade? Ele faz um escoamento da água para que a água não acabe vindo como uma cachoeira, na verdade, desses barrancos. E isso que causa aí os deslizamentos de terra. Só que os moradores acabaram, quando foram aumentar suas casas, acabaram mexendo nesses taludes, né? Mas não é culpa dos moradores. É culpa de quem entregou as casas sem a construção dos muros de arrimos, né? O CDHU acabou contratando uma empresa, depois aí de 10 anos, para construir o muro de arrimo, né? Esse muro de arrimo demorou 10 anos para contratar a empresa, e a empresa demorou uns par de anos também para entregar a obra. A verdade é essa, né? E daí, quando entregou, a maioria dos muros de arrimo vem apresentando grandes problemas, estão trincando e alguns muros já vieram abaixo. Ou seja, serviço de porco. Agora, se coloquem, você, meus amigos que sempre estão acompanhando aqui do Vale Notícias, coloque na posição desses moradores. Olha só, você tem atrás da sua casa um barranco que está em iminência de deslizar. Pode cair sobre sua casa. Lá você tem sua família, você tem seus filhos, né? Você tem seus animais de estimação, você tem toda a sua vida naquela residência. E dependendo da situação, essa casa pode desaparecer. Por quê? Se esse deslizamento realmente ocorrer em algumas casas, realmente vai afetar a estrutura das residências. Deslizamentos esses que já ocorreram e já tomaram parte de várias casas, né? Tem uma casa lá em que foi construído, né, toda uma parte no fundo lá, só que deslizou o barranco e sumiu tudo, inclusive matou um animal de estimação. Uma pessoa chegou a ser parcialmente soterrada lá, já, mas graças a Deus saiu com vida. Mas vão esperar que alguma coisa de grave, que alguma pessoa saia morta para eles tomarem alguma providência? Até quando? O CDHU vai ficar empurrando para a prefeitura vai ficar empurrando para o CDHU. Até quando os moradores vão estar sofrendo e com medo de morrer? A verdade é essa. Estão vivendo em residências
que podem aí ser soterradas devido a esses barrancos. Como é viver assim? Imagine no dia de chuva, logicamente o perigo aumenta demais no período de chuva. E estamos tendo chuva aí nas últimas semanas em Avaré. Vamos pensar na população e vamos resolver o problema. E para de ficar jogando um em cima do outro. A população quer aquele problema resolvido. Resolva! Resolvam! Parem de blá blá blá, pelo amor de Deus. E Câmara Municipal, tem vários vereadores, vocês têm um monte de deputados aí que vocês representam. Por que vocês vão atrás de verba também para beneficiar lá aqueles moradores? A prefeitura tem que fazer esse papel, mas os vereadores também têm que fazer esse papel. Porque tem vários deputados lá que podem enviar emendas para esse município para ajudar essas pessoas que mais necessitam. Vamos atrás! Chega de ficar só na Câmara Municipal, levantando falhas, denunciando, apresentando alguns projetos aí que, pelo amor de Deus, estou elaborando uma matéria sobre alguns projetos que estão sendo apresentados pelos vereadores que, meu Deus, né? Então vamos atrás de verba para resolver esse problema de forma definitiva. Vamos seguindo com as informações aqui no Vale Notícias, para falar agora para vocês que o vereador Coronel Morelli apresentou aí na sessão da Câmara Municipal questionamentos referente ao preço do combustível na cidade de Avaré, que, segundo o parlamentar, está elevado em relação a municípios do mesmo porte de Avaré. Segundo o parlamentar, através de um requerimento, ele se justificou dizendo aí, pelo motivo de, ao viajar para cidades como Assis e Bauru, verificou-se que os preços dos combustíveis na bomba são bem mais baixos do que os praticados em Avaré, chegando a diferença de até 50 centavos por litro. O vereador disse aí que Avaré tem em torno de 34 mil veículos. E a diferença de 50 centavos, como a gente destacou, dá uma diferença aí mensal de R$ 765 mil. O vereador disse ainda que irá procurar o Ministério Público para saber se existe outro caminho para se verificar se há abuso nos preços ou concordância entre os envolvidos para cobrarem um valor parecido. Olha só esse problema do vereador Morelli aí, que ele falou e falou muito bem, aliás. A gente vê na cidade, né, o número do preço da gasolina sempre pareio, né? Praticamente um igual ao outro. Diferença de 1 centavo para cá, 1 centavo para lá, mas tudo igual. Então o vereador quer saber como que vai fiscalizar para verificar se os donos de postos de combustíveis estão fazendo algum tipo de conluio, algum tipo de concordância para cobrar mais ou menos o mesmo preço. Os postos de gasolina que têm bandeiras, né? Logicamente que o preço é um pouco mais elevado, mas o que não tem bandeira, os preços são um pouquinho mais baixos, porém todos nivelados. Daí o pessoal está procurando abastecer em dias que tem promoções aí. Agora eu faço uma pergunta, e é apenas uma pergunta. Será que aquilo que a gente paga é aquilo que a gente está recebendo? Vou lá abastecer R$50 de gasolina, vamos supor, né? Dá cerca aí de de 12, 13 litros. Mas será que os meus R$50 que tinha que dar 12 ou 13 litros está entrando no meu tanque de combustível 12, 13 litros? Qual a fiscalização da ANP em relação às bombas para verificar realmente se as bombas estão funcionando da forma correta, se elas estão equilibradas, se não tem nenhum dispositivo que faz entrar menos combustível no tanque de gasolina? Será que há essa fiscalização em Avaré? O Fantástico fez uma reportagem aí em que postos do Paraná foram flagrados aí, onde você pagava, você colocava lá R$100 de gasolina no seu combustível e recebia muito menos. A quantidade era menor, porque as bombas estavam programadas para isso. E os caras são tudo malandros mesmo. Tem dispositivo que eles, até controle remoto, é por controle remoto. Viu se alguém está fiscalizando, eles vão lá e desligam o sistema. O fiscal saiu, eles vão lá e ligam o sistema. Por isso tem que ter uma análise realmente das bombas aí.
Eu não estou falando de um outro posto, estou falando de todos. Todos têm que ser fiscalizados da mesma forma, né? As promoções aí que são realizadas são muito bem-vindas. Porém, fica aquela dúvida. Será que aquilo que a gente está pagando é aquilo que a gente está recebendo? Fica a dúvida no ar. Achei um requerimento muito pertinente aí do vereador, o Coronel Morelli. Falando em Câmara Municipal, um projeto de resolução deverá ser apresentado nos próximos dias e prevê mudanças nos ritos das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Avaré. Segundo informações, a propositura seria de autoria do vereador Roberto Araújo. Atualmente, as sessões ordinárias são iniciadas com as leituras das correspondências e das indicações. Em seguida, ocorre a palavra livre dos parlamentares. Cada vereador pode utilizar até 10 minutos para se manifestar. Logo após, é feita a leitura dos requerimentos, leitura e discussão dos requerimentos. E, encerrando a sessão, os vereadores analisam e votam os projetos. O que o projeto de resolução quer? O que o vereador Roberto Araújo está propondo? Propondo o seguinte: as sessões iniciariam com a leitura das correspondências e logo em seguida os vereadores analisariam os projetos. Haveria uma inversão aí na pauta. Em seguida, os parlamentares iniciariam a palavra livre e encerrando as sessões com as leituras e discussões dos requerimentos. Informações dão conta que os vereadores já teriam se reunido para discutir essa propositura. Uma fonte relatou que o projeto inicial previa o fim das discussões dos requerimentos, fato que teria gerado divergência entre os parlamentares. Grande parte teria se posicionado contrariamente a esse item do texto. Segundo consta ainda, o projeto teria sido proposto devido ao fato de a população permanecer nas sessões até a palavra livre. E devido ao horário, os participantes não acompanhavam as discussões dos projetos encaminhados pela Prefeitura e pelos vereadores. Para vocês terem uma ideia, né, nesse atual rito que está na Câmara Municipal, logo após a leitura, então, das correspondências, indicações, já começa a palavra livre, né? E as pessoas, a maioria das pessoas que comparecem à sessão, vai lá e gosta de assistir a palavra livre, lógico. Só que como a palavra livre, 10 minutos para cada vereador, se a gente colocar lá os 13 falando, são 130 minutos, é muito tempo, né? A população acaba assistindo a palavra livre e indo embora e não assistindo a discussão dos projetos. Você chega na discussão do projeto, que é realizado por volta das 10h30, por aí, da noite, 22 horas e 30 minutos, a população já não aguenta mais, porque no outro dia tem que trabalhar, né, ter os afazeres da casa, é complicado. Então essa proposta, que eu achei muito legal, na minha opinião, é boa. Vai ter lá a leitura das correspondências, não vai ter mais a leitura das indicações, as indicações vão ser automaticamente encaminhadas para a Prefeitura, e daí, logo em seguida, já vai ter a ordem do dia, que é a leitura dos projetos encaminhados pelo prefeito e pelos vereadores. Daí, em seguida, a palavra livre e, por último, os requerimentos. Por quê? Os requerimentos é um monte de discussão, é muita coisa que falam lá e fica até cansativo, porque cada vereador pode apresentar 5 requerimentos, né? Alguns apresentam a totalidade, outros apresentam menos, outros não apresentam, aí vai de cada vereador, né? Mas há muita discussão e daí sim fica um pouco cansativa a sessão. E jogando esses requerimentos para a parte final, eu acho que fica bom para todo mundo, e inclusive para a população que quer acompanhar aí os projetos encaminhados pelo prefeito ou projetos que são criados, elaborados pelos vereadores. Eu acho a mudança muito positiva, só estão tendo essa divergência em relação ao que o Roberto Araújo estaria querendo, propondo, que é o fim da discussão dos requerimentos. Só ia ler os requerimentos e encaminhar, ninguém ia poder discutir mais. E eles estão divergindo em relação a esse fato apenas, mas que informações aí que a gente obteve é que realmente vai mudar o rito das sessões. Eu acho que nesse novo formato é melhor para toda a população estar acompanhando. Nós vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta com informações ainda da Câmara Municipal, falando de mais uma derrota do prefeito Jô Silvestre. Ele vetou um projeto e a Câmara derrubou seu veto.
Já já, no segundo bloco, eu espero por você.